Você já deve ter tentado mudar algo em si mesmo ao longo de sua vida. Pode ter sido ser mais saudável, ser mais calmo ou se tornar uma pessoa mais produtiva. A questão é que você pode ter falhado ao tentar fazer isso mudando o seu comportamento apenas com esforço ou até a sua atitude, usando apenas a motivação. O que acontece é que para uma mudança verdadeira ocorrer, é preciso alterar o modo como você vê o mundo. E o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes traz um método prático que fará com que você realize uma mudança real e efetiva de dentro para fora em toda a sua vida. Hoje vamos apresentar um resumo, as principais ideias deste verdadeiro clássico do desenvolvimento humano. Vamos lá? Quem foi Stephen Covey? Foi um mestre em administração por Harvard e um escritor que vendeu mais de 25 milhões de livros em 38 idiomas. Se tornou mundialmente famoso quando lançou os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes em 1986 e foi listado inclusive como um dos 50 líderes empresariais do mundo. Foi consultor pessoal do ex-presidente americano Bill Clinton e também de vários CEOs de várias empresas do mundo. Morreu em 2012, aos 79 anos de idade, deixando 9 filhos, 52 netos e um legado enorme de conhecimento para o mundo. Instruções iniciais. Os hábitos 1, 2 e 3 devem ser aplicados primeiro, pois são hábitos de autocontrole ou vitórias pessoais. Em seguida, vem o 4, 5 e 6, relacionados a vitórias públicas. E por fim, o hábito 7, que será o essencial para que os outros hábitos funcionem da forma correta. Hábito 1. Seja proativo. Existem 3 paradigmas que estão enraizados na nossa sociedade e que são usados para explicar o porquê de um determinado comportamento. Determinismo genético. Os seus genes influenciam quem você é. Determinismo psíquico. Sua infância e acontecimentos passados moldam sua personalidade. Determinismo ambiental. O que está à sua volta influencia o modo como você é. A maior parte das pessoas possui a crença de que essas questões externas são o que fazem com que a vida delas esteja como está no momento, e, portanto, não possuem escolhas para alterar essa realidade. E para o autor, isso deve ser sim levado em consideração. Porém, ele prefere adotar a abordagem do psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl. Entre o estímulo e a resposta, o homem tem a liberdade de escolha. E com isso, ele define ser proativo como o exercício de preferir usar o autoconhecimento, a criatividade e a vontade própria entre os estímulos e as respostas naturais. Ser eficaz significa assumir a própria responsabilidade diante do determinismo. Por exemplo, se você está bravo com algo, é porque você preferiu se sentir assim, ao invés de escolher a sua própria resposta ao estímulo que causou isso. Para criar o hábito de ser proativo, é necessário compreender a realidade e que você pode sim preferir responder a uma determinada situação. Você tem algo chamado de círculo de preocupações, e dentro dele estão todas as coisas que você se importa. Acontece que não há nada que você possa fazer com a maioria das suas preocupações, porém mesmo assim, você gasta tempo e energia com elas. E pior, quanto mais você se estressa tentando mudar o que não está em seu controle, ou reclamando disso, menos problemas são resolvidos. Então você deve focar no que realmente tem o poder de mudar. Substitua o "e se" por "eu posso". Hábito 2. Comece com um objetivo em mente. O primeiro passo foi entender que você é o criador da sua realidade. O segundo agora é realmente criar. A criação é realizada por você 2 vezes, uma em sua mente e outra na realidade em si. Então, quando você não cria algo claro e definido em sua mente do que você quer, outras pessoas ou circunstâncias influenciam nisso. E no final, a realidade passa a ser diferente da esperada por você. Seja lá o que você queira, você deve ter em mente cada uma das responsabilidades assumidas em sua vida, de acordo com os seus valores e junto com um caminho bem definido. Você deve estar sincronizado com os seus valores e com o seu foco principal. Para saber se você está alinhado com seus princípios, o autor indica escrever declarações do que você quer ser e quais objetivos você deseja alcançar. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Esse terceiro hábito é a realização prática dos 2 hábitos anteriores e está relacionado à gestão do tempo. Nessa fase é importante dizer não a tudo que não está de acordo com os seus princípios. Por exemplo, se a sua meta é viajar, você precisa economizar dinheiro. Você não vai gastar com qualquer besteira que seu amigo te ofereça e depois dizer que a culpa foi dele. Agora,
Para a realização do que você está focado, é preciso de uma organização e gestão do tempo. O autor traz um tipo diferente dos tradicionais métodos de gestão de tempo, calendários, listas ou agendas. Na verdade, para ele, a questão não é a administração do tempo, e sim a administração da pessoa. Ele sugere o que é conhecido como a matriz de Eisenhower, e ela funciona assim. Quadrante 1. Urgente e importante. Aqui estão as tarefas que você deixou para em cima da hora, e por isso precisa urgentemente se dedicar. Como, por exemplo, uma prova na escola ou faculdade que você precisa estudar imediatamente, porque ela já é no dia seguinte, sendo que você teve 15 dias para fazer isso, porém não fez. Quadrante 2. Não urgente e importante. São as tarefas que você deve focar e fazer o possível para não as tornar do quadrante 1. Encaixe aqui as atividades de desenvolvimento pessoal que são importantes, porém muitas vezes são as mais deixadas de lado, como ler livros ou realizar exercícios físicos. Quadrante 3. Urgentes e não importantes. São aquelas atividades que não vão agregar muito no seu trabalho ou na sua vida, mas que precisam ser feitas, como lavar a louça e outras atividades. O ideal é que essas tarefas sejam delegadas para outras pessoas. Quadrante 4. Não urgentes e não importantes. Nesse quadrante estão atividades que não agregam em nada na sua vida e, portanto, deveriam ser eliminadas, como, por exemplo, ficar horas rolando o feed do Instagram. A maioria das pessoas dedicam sua energia fazendo as tarefas urgentes, porque no tempo que elas poderiam já tê-las realizado, elas estavam no quadrante 4, fazendo algo que não acrescenta nada em suas vidas. O autor revela 4 passos para melhorar sua gestão de tempo. Identificar papéis. Saiba os papéis que você vai dedicar seu tempo, por exemplo, seu papel na família, pai, mãe, irmã, filho. Escolher metas. Escolha uma ou 2 metas que você definiu no hábito 2 para se dedicar e focar nessa semana. Calendarização. Realizar o planejamento das metas que você escolheu e se dedicar naquela semana. Adaptação. Verifique o planejamento que você definiu e o revise constantemente. Hábito 4. Pense em vencer. A maioria das pessoas possui a mentalidade de que para elas ganharem, outra pessoa tem que perder. Porém, isso não precisa ser assim. Você pode construir uma relação com a outra pessoa para que as duas ganhem, ou simplesmente não se deixar afetar pelo outro, já que você possui o seu valor. Por exemplo, se uma pessoa consegue vender 10 doces e você também, vocês poderiam de repente se juntar e criar um negócio benéfico para ambas. Ou simplesmente compreender que você tem o seu método de vendas, ela ou dela, e existem pessoas o suficiente no mundo para comprar dos dois. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Em geral, primeiro queremos que as pessoas entendam nosso ponto de vista, porém não queremos entender o delas. Segundo o autor, existem 4 níveis de audição: ignorar, fingir que não está ouvindo, audição atenta e audição empática. A audição empática envolve se colocar no lugar do outro, ouvindo não somente o que ele diz, mas a sua linguagem corporal, sentimentos e expressões. Ao fazer isso, o impacto passa a ser real, produtivo e você satisfaz a vontade da pessoa em ser compreendida. Já para que você seja compreendido corretamente, é preciso primeiro fazer com que a pessoa confie em você e entenda seu lado emocional, para só depois expor a sua lógica. Quando você aprender a falar a partir da perspectiva da outra pessoa, perceberá o quanto será mais simples fazer o outro entender uma ideia contrária. Hábito 6. Crie sinergia. Sinergia é definido como o momento em que um grupo de pessoas se une para realizar algo, e nesse trabalho, juntas, elas atingem um pico de produtividade e cooperação. Se você é fã de futebol, você já deve ter reparado como às vezes o time está tão sincronizado que parece que os jogadores estão se comunicando por telepatia. Ou se você já foi a algum show, você já deve ter visto uma banda que mal se comunica, porém está tudo na mais perfeita harmonia. Conseguir esse nível de eficácia é para poucos, mas se você conseguir aplicar os outros 5 hábitos anteriores, você é capaz de alcançar esse. Hábito 7. Afinando o instrumento. Uma ação só se torna um hábito após ser constantemente praticada e repetida. E para isso, é preciso que você se mantenha renovado e sempre em contato com seus valores. Existem 4 dimensões da natureza humana que Covey indica que você dedique tempo a elas. Mental. Envolve atividades como leitura, escrita e planejamento. Física. Inclui atividades como exercitar o corpo e alimentar-se bem. Emocional. Envolve atividades como conversar, ter empatia e sinergia. Espiritual.
inclui atividades como oração e agradecimento. Mesmo que apenas uma dessas áreas seja negligenciada, as outras 3 também podem sofrer por causa disso. Equilibrar essas 4 áreas e aplicar corretamente os outros 6 hábitos fará com que você crie um ciclo de crescimento constante. Conclusão. Então, relembrando, primeiro você deve realizar os hábitos 1, 2 e 3. Seja proativo, comece com o objetivo em mente e inicie pelo mais importante. Adquirindo esses hábitos, você terá o terreno pronto para os hábitos 4, 5 e 6. Pense em vencer. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido, crie sinergia. E por fim, o último hábito deve ser feito para o resto da vida. Afine o instrumento. Então comece agora mesmo a praticar esses 7 hábitos e você verá uma transformação ocorrer na sua vida. Agora me conta, aqui nos comentários, você já leu esse livro? Qual dos 7 hábitos você considera mais importante? Lembre-se de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ajude o canal a crescer e a trazer mais vídeos para você. Meu nome é Edson Moura e esse é o canal que te ajuda a cada dia ser 1% melhor.